Fala galera, estamos de volta com mais um Pode Crer Podcast. Então, eu agradeço você que está aí nos ouvindo. Eu sei que é tarde, mas vamos que vamos, porque Deus tem muito a falar. Hoje nós temos aqui um convidado super especial. Cara, a história desse cara é fantástica. Eu sou fã dele, o cara é Não, autoridade no assunto. Denilson, eu te dou as honras de apresentá-lo. cara, quem não é fã desse cara, né? Quem? Quem não é? Quem conhece sabe que ele tem um coração gigante, né? É um irmãozão. E assim, a gente tá muito feliz de ter ele aqui conosco. Muito obrigado, Amém. Wagner, pelo privilégio de receber aqui e compartilhar um pouco aí da sua vida, né? Pois é, a honra é nossa, né? De poder servir o Senhor Jesus e servir a igreja do Senhor Jesus, né? Esse é o nosso chamado. Nosso chamado, eu fico pensando, tem vezes que as pessoas se preocupam tanto com o chamado. O que eu vou ser? O que Deus tem para mim? Querido, eu tenho a resposta para você. O chamado é servir, né? É isso Essa aí. história aí é... Depois vamos falar um pouco da história de Davi, né? Como é que o cara se tornou rei e todo mundo fala assim, nossa, o rei Davi. Mas como ele começa a sua trajetória, né? E como ele vai andando com Deus e servindo a Deus até Deus posicionar ele aonde realmente era o propósito, aonde ele chega ali e define a sua história como homem segundo o coração de Deus, mas com o coração de servo. Muito bom, cara. Já começou já O afiado, homem né? tá afiado, hoje vai ser bom. E engraçado que semana passada a gente falou um pouco sobre esse serviço, né? O Exatamente. quanto que é importante isso para a edificação do reino. É aquela ideia, né? A gente precisa. É a bola da vez. A gente precisa entender que a gente está aqui para servir. O reino de Exatamente. Deus é servir. E a construção do reino passa por isso, né, Wagner? Na verdade, o reino é isso, né? O reino de Deus, ele é definido pelo serviço, né? É Deus na criação, ele começa criando e prestando um serviço, né? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, e ali nosso Deus já está arquitetando o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali para criar essa maravilha onde nós chamamos de terra, né? Muito bom, cara, isso aí. Ô Wagner, cara, vamos lá, porque assim, a gente aqui tá num bate-papo, a galera tá ouvindo, muita gente conhece você, sabe que você é esse cara extrovertido, esse cara alegre, sempre que a gente conversa não tem como não dar risada, porque sempre vem uma piada. Mas, cara, queria saber um pouco sobre você, assim, a sua história, né? Quem que é o Wagner? Rapaz, sua história é boa? Foi boa, boa história. Como é que é? Eu nasci, um dia eu vou morrer. Aí pronto. Melhor impossível. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora o que é legal, o que acontece nesse meio, né? É a trajetória, né? Um labirinto muito louco. Exatamente. Onde a gente, entre erros e acerto, eu acho que o erro, ele é muito importante, porque se não fosse os erros, eu não estaria em Cristo, né? As pessoas, ela questionam muitas vezes que vem para Cristo, falam, eu errei tanto, mas se tivesse acertado tudo. Hoje de manhã eu estava lá com os meninos da casa de recuperação, eu falei para eles, cara, vamos ser sinceros, se você estivesse com grana, né, estivesse usando drogas, mas com dinheiro, vocês estariam aqui? Todos eles foram unânimes, lógico que não, né? Então, os erros, ele nos permitiu conhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. E não foi diferente na minha história. Eu converti com 20 para 22 anos, em fevereiro de 1994, onde o Senhor me chamou para sua misericórdia, né, para fazer parte do reino. E viver com Cristo é uma caminhada. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você nasce de novo e você começa uma caminhada agora com Cristo. Antes de você nascer de novo, você caminhava sem Cristo, pelo seu próprio raciocínio, achando que você estava tomando as decisões, influenciado por um mundo caído, um mundo perdido. E agora nós estamos em Cristo, não quer dizer que nós estamos sujeitos a ser influenciados pelo mesmo mundo caído, mas agora nós temos uma voz,
né? Uma voz divina, onde quando nós paramos e buscamos ouvir essa voz, nós recebemos direção, orientação, destino, não é verdade? Amém. Então, é essa a história. Eu era um homem sem destino, um homem né, de 22 anos, namorador, a aparência não ajuda, mas a conversa é boa, né? Bom de papo. Tem a lábia? Nossa Deus, era bom de conversa, né? Ligeiro. Safado, entendeu? Vindo de uma família onde praticamente todos os homens eram desse jeito, né? Nunca fui mau caráter em questão a gente vê por aí ser nó cego, trapacear os outros, mas tinha essa situação. Teve um período da minha vida que eu vivi 6 meses bêbado, né? Uma desilusão amorosa, que uma menina morava aqui, ela foi embora, eu fui visitar ela algumas vezes, e se em 92 eu comecei em São Paulo e comprar moto para vender aqui. Aí a gente viajava de moto, né? Vim 7 vezes de São Paulo aqui de NX 150. Nossa. Era uma aventura, então, né? Uma aventura, mas nós rodava 1.000 quilômetros por dia. Eu saía lá de São Paulo, parava em Campo Grande, porque eu tenho família lá, parentes. E daí saía de lá, vinha dormir em Cáceres, e de Cáceres no outro dia vinha dormir aqui. E aí, nessas viagens lá que eu fui ver ela 2 vezes, uma vez eu não pude ir, fui lá mais perto, liguei, ela disse que não queria mais nada comigo, uma situação lá, aí resolvi ficar bêbado, né? Ô, desilusão terrível. Foi 6 meses praticamente, só enquanto eu estava em cima viajando, que não, mas chegava aqui, entortava o caneco, né? Chegava em Campo Grande também. Depois desses 6 meses eu tive um acidente de carro, não teve nada grave, né? Mas meu irmão estava dentro e eu decidi, nunca mais vou beber. Isso eu não tinha me convertido ainda. E resolvi tomar outra atitude. Falei, agora eu vou ser namorador, né? Vou pegar as meninas e tal. E foi mais 6 meses assim, até eu ter um encontro com o Senhor Jesus num retiro de carnaval, onde eu já tinha ido em alguns retiros, e eu fui convidado para não ir mais no retiro. Te convidado, ó. Meio que desconvidaram. Na verdade, então. Assim, a Juliana, que é minha esposa, ela foi convidada, e eu fui lá, né? Falei, a namorada vai, eu não gostava de carnaval. E quando eu cheguei lá, um dos presbíteros me chamou e falou, irmão, nós gostaríamos que você não fosse e tal. Porque eu já tinha ido em outros retiros e tinha bagunçado bastante lá no retiro. Mas eu quero, em minha defesa, dizer que quem começava a bagunçar eram os irmãos da igreja. Eu só ia no embalo, entendeu? Em minha defesa, né? Eu fiquei chateado, falei, então eu não vou. Mas Deus, ele conspira em nosso favor, né? O pastor da igreja, ele não estava presente. E na época, é o pastor Wilson, né? Ele é bem conhecido aqui na cidade, da Presbiteriana do Brasil. Ele morava do lado da minha casa. Quando ele voltou de viagem, a minha mãe tinha ido lá. Eu falei para ela não ir, mas mãe é mãe, né? E ele pediu para a esposa e para a filha ir lá em casa e me convidar, porque ele se sentiu constrangido com aquela situação. E eu meio orgulhoso, não querendo ir, mas a namorada ia, enfim. E eu fui. E por que isso foi primordial para minha conversão? Eu falei, cara, eu tenho que mudar o conceito dessas pessoas a meu respeito. Eu não sou esse cara assim, né? E eu cheguei lá no intuito de contribuir já. No dia de ir pro sítio, eu já comecei a ajudar. Na época a gente praticamente levava tudo, né? Levava cadeira, levava banco, levava gerador. Então eu fui já ajudando. E quando foi na primeira noite, Deus começou a ministrar no meu coração. Em 94 eu tenho uma conversão radical, genuína. Venho pro Senhor Jesus. Aqueles 3 dias ali, parecia que eu estava em outro local que nem parecia terra. E quando se aproximava o final, minha preocupação era o seguinte, eu estou indo para a cidade, os meus amigos, essa era a minha palavra que eu usava, era um monte de babaca, no sentido de bagunceiro e tal, né? E eu sou mais um deles, e agora? Então eu saio de lá e eu faço 3 orações ao Senhor. Primeiro, que o Senhor me dê a sua esposa. Certeza se era a Juliana, né? E depois, segunda, que se for um dia para me desviar, que o Senhor me mate antes. Tá valendo essa ainda. Né? Se for, o Senhor sabe do futuro. Então, só para me desviar, sair dos caminhos, que o Senhor pode me recolher, que é melhor morar no céu do que ficar desviado na terra. Terceiro, e esse pessoal brinca comigo,
é que eu tenho uma morte igual passarinho. Eu conto isso para um amigo meu, falei, então você vai ser morto de pedrada, né, passarinho? Estilingada. Toma, na orelha. Aí eu falei, não, pai, não é bem assim, né? Quero, se Deus me der essa graça, eu dormir, não acordar mais, isso quando chegar o tempo do Senhor, né? A hora do Senhor. E aí começa a minha caminhada com Deus. Em 94, passado 2 meses, a Juliana se converte, hoje é minha esposa. Com 2 anos e 4 meses nós se casamos. E aí vem tanta história, meu irmão. Quebrei financeiramente, tive que morar em Manaus, praticamente na casa dos meus pais, já casado com filho. E Deus foi trabalhando e nos lapidando em tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Jesus, né? A Larissa até brincou lá, né? Porque Jesus é carpinteiro, que tem muito crente cara de pau. Falei, Larissa, vou anotar isso aí, né? Eu vou anotar isso aí. Mas na verdade, Jesus ele é carpinteiro porque ele trabalha com estrutura, né? Hoje, na atualidade, se você for construir um prédio, mesmo que ele seja de concreto, você precisa do carpinteiro para fazer a caixaria, para fazer a estrutura, né? Onde vai ali o cimento, o concreto, né? O alicerce. Então, o nosso Jesus, ele trabalha em estrutura e ele usa todas as circunstâncias, eu vou repetir, todas as circunstâncias, para trabalhar na nossa estrutura. E ele não quer mudança por fora, ele quer transformar você por dentro. Ele quer me transformar por dentro. Glória a Deus. Porque as verdadeiras mudanças, elas não são de fora para dentro, mas as verdadeiras mudanças é de dentro para fora. E quando há essa transformação, aí é uma mudança de mentalidade, e cada dia o Senhor vai nos moldando e o Espírito Santo vai trabalhando, e nós estamos assim, nas mãos do carpinteiro, sendo construído a cada dia. Fica a dica para os irmãozinhos que vai fazer bagunça, né, no encontro, né? Jesus tem um propósito na sua vida, viu? Se ele usou o Wagner, você também tem esperança. Mas não deixa de não. Você sabe 2 situações que me chamaram a atenção nessa sua história. Sim. A primeira delas é que você passou por um processo de conversão radical. Isso. Que a gente muitas vezes vê, né, assim, os irmãos falando, tô no processo de conversão e tal. 20 anos de igreja. Né? E às vezes passam-se ali anos e anos e a pessoa você vê que ainda não tomou uma posição ainda, né? O que você atribui a isso, né? Assim, e a segunda coisa que eu queria falar, que me chamou a atenção, foi exatamente o local onde você teve esse encontro, que foi em um retiro, né? Então eu queria que você comentasse essas 2 coisas assim para você, né? O que falta para esses irmãos ainda que ainda de fato ainda precisam passar por essa conversão, né? E a importância, né, desses eventos que às vezes a igreja faz, né, com esse intuito de evangelismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a conversão, realmente tem pessoas que a gente vê em processo, mas parece que nunca acaba o processo. Né? E eu creio que o primeiro passo para você ter essa conversão é a renúncia. Né? Você renunciar, porque tem vezes, no meu caso, eu cortei, não que eu fui lá e falei que não queria mais amizade com os meus amigos. Né? Não quero mais ser seu amigo. Não. O meu ambiente mudou. Agora eu sou uma pessoa que vai para os cultos, né? Vai para o templo. Final de semana, escola bíblica dominical. Então você Deus vai trocando as suas amizades. Quando eu nasci na Presbiteriana do Brasil, e quando foi em setembro, eu já fui para a Presbiteriana Renovada, e lá eu servi o Senhor muitos anos, até agora 2017, onde o Senhor me trouxe para servir, continuar servindo a Ele e a igreja, né, no auditório Ariquemes, junto com os irmãos ali na igreja em Ariquemes. Mas eu chego lá, eu sou batizado, já me torno líder de jovens, né? Entendeu? Então, um dos segredos para você ter essa conversão e essa mudança é se envolver. Se envolver com Cristo e se envolver com a igreja. Não existe uma coisa sem outra, irmãos. A gente tem uma história aí de desigrejado. Eu achei interessante, eu conheci uma turma dessa, mas eles não gostam de igreja, né? Mas eles fazem reunião semanalmente nas casas. Então precisa de uma organização. E a igreja não é uma instituição, querido.
A igreja é o corpo de Cristo. Né? Eu estava ouvindo um pastor esses dias, aí disse que o pessoal pergunta assim para ele, né? Pastor, quantos membros tem na sua igreja? Ele falou, tem todos. Porque se é um corpo, lá não falta nada, né? Lá tem pé, tem mão, tem olho, tem orelha. É um organismo, né? É um organismo, não é uma organização. Um organismo em desenvolvimento e crescimento. Então, o que é o ideal da igreja, né? Os maduros, isso não significa tempo de igreja, mas significa quanto mais envolvimento você tiver com o reino, mais maturidade você vai ter, né? Sujeito, quando é novo convertido, a cometer algumas falhas, e quando tem um tempo de convertido também, mas esse envolvimento, ele te traz maturidade, e o certo é eu estou mais maduro, vou caminhar com o Júnior, que nasceu recente, vou ensinar ele, né? No começo é necessário eu alimentá-lo como um bebê. Né? Eu nunca vi bebê nascer comendo sozinho. Ele nasce ali, ele precisa ser trocado, ele precisa ser amamentado, precisa trocar as fraldas dele. Até uma certa idade você tem criança ali, acho que também não tem o quê? 4 anos? 4, vai fazer 5. Vai fazer 4 anos, vai fazer 5. Depende de você quase 100%. Já sabe lá pegar alguma coisa para comer, mas ainda está na dependência. Não tem noção do perigo. Não tem noção do perigo, né? Então, mas só que tem uma coisa interessante. Quando é filhos de bons pais, ela não tem noção do perigo, mas sempre ela está próxima do pai. Né? O pai é a segurança dela, a mãe é a segurança dela. Então, nós, os irmãos mais maduros, que temos mais tempo de caminhada e mais envolvimento com Jesus, nós precisamos ter essa responsabilidade, no nome de Jesus, de ser essa referência para esse irmão mais novo, né? Para quando ele também precisa ter pelo menos um princípio de sabedoria, porque nós não estamos falando de criança, nós estamos falando de pessoas já adultas que estão nascendo de novo. No reino dos céus ela é criança, mas ela tem uma mentalidade. Ela precisa andar perto dos pais. Ela precisa estar perto da igreja, estar perto dos mais maduros, estar perto, e assim você vai desenvolver, né, a sua vida cristã, o seu crescimento cristão. E o segundo passo nesse seu crescimento, você agora já chegou a uma certa fase, você vai alimentar outro. Isso é um organismo. E a igreja era para ser simples assim. Mas vem o homem, como sempre, e complica tudo. Né? O homem vem, é um monte de regra, é um monte de não sei o quê, tem que fazer assim. Não funciona. A gente está vendo aí, ó. Né? A gente conversa aí com pessoas. Hoje o índice de pessoas que estão desviadas, afastadas do evangelho é muito grande. Segundo pesquisa, diz que tem mais gente desviado do que gente na igreja. Então nós temos um campo enorme. Se nós formos atrás só dos irmãos que saíram do caminho, nós já temos trabalho aí pela essa geração inteira, não é verdade? Tempo bom aí. Né? Então essa conversão, ela precisa ser trabalhada dessa forma. E ela é individual, pessoal. Você tem que desejar Jesus. Agora, não é... O que acontece também, Júnior, que muitas pessoas estão vindo para a igreja para resolver um problema, né? Ontem eu compartilhei lá na célula, perguntei para os irmãos, talvez até, não sei se vocês já falaram isso, quantas pessoas aqui já falaram, a igreja é como um hospital? Eu sou um que já falei várias vezes. É comum, né, ouvir essa frase, né? Exatamente. Quantas pessoas falam, a igreja é igual um hospital? Aí eu falei para os irmãos lá, perguntei, como eles já são treinados, a maioria do pessoal está na cela, poucos ergueram a mão, mas uns ergueram a mão. Falei, olha, isso é uma situação, eu também já falei isso, que a igreja é como um hospital. Mas, irmão, vocês já pararam para meditar? Quem quer ficar no hospital? Quem fica feliz, né? Tô doente, vou pro hospital, glória, ai que maravilha, vou passar uma semana no hospital. Vou passar uma semana no hospital. Ninguém fica feliz de estar no hospital. O cara vai pro hospital na última circunstância e ele quer sair de lá o mais rápido possível, de preferência curado. Então, quando nós falamos que a igreja, né, o ambiente de igreja é um hospital, e daí nós ficamos reclamando com os irmãos que vão embora, nós que estamos errados, né? O cara tá indo para lá para resolver o problema dele e depois vazar. Exatamente. Meu irmão, já fui curado, né? Meu casamento já tá indo bem, o dinheiro já tá entrando, então estou indo embora. Quem fica no hospital? Médico, né? Enfermeiros, faxineiro, recepcionista, enfim. Quem trabalha no hospital. E daí só fica nós lá na igreja, os trabalhadores. Mas a Bíblia chama a igreja de exército.
exército. Então, todos aqueles que foram chamados, que entenderam, que se renderam a Cristo, eles estão ali como soldados de enfrentamento, né, de enfrentaria, que está à fronte, ponta de lança. Dentro do exército existe a enfermaria. Eu posso ser ferido, posso ser curado, né? E Deus vai me tratar ali, mas o propósito de Deus, e Ele nos vê assim, como um soldado. O problema, irmãos, é que a consciência nossa, ela muitas vezes foi moldada de forma errada, né? Que a igreja é um lugar onde eu vou receber benefícios, a igreja é um local onde eu vou receber favores de Deus. Mas o reino dos céus é aonde eu vou viver no reino e implantar o reino. São visões diferentes e nós precisamos buscar essa visão de Deus e viver essa visão, e assim o reino vai ser expandido, né? Eu acho que essa conversão radical, ela depende do seu envolvimento e da sua rendição. Muito bom, Jefão. Tô absorvendo. Eu tô aqui. Pode continuar, eu tô Cara, de boa. não, a gente, assim, ouvindo a sua história, Wagner, e a gente que conhece você um pouco, né, sabe da sua vida, né, o quanto você ama Jesus e assim, a sua família também, né? Porque você tem uma esposa e filhos lindos, tem uma família linda, mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito da sua mãe, que é a dona Neide, a Neidinha. A Neidinha. Ô, Neidinha. Todo mundo ama Abraço, ela também. Neidinha. Você é top. É, dona Neidinha, um amor, né? E o quanto ela foi importante na sua vida, né? Como mãe e como mulher de Deus, e o que ela te ensinou sobre Jesus e sobre essa trajetória? Na verdade, né, a minha mãe é a grande responsável pelos meus dois nascimentos. Pelo meu nascimento natural, né? E pelo meu nascimento em Cristo. Por quê? Ela é a maior intercessora, e eu creio que até hoje ainda é, a maior intercessora que tem na minha vida. E ela intercedeu e clamou e chorou, né? E buscou a Deus para que essa transformação e Cristo me alcançasse, né? Ela sempre nos seus testemunhos, ela fala e é verdade. Ela é minha mãe duas vezes. Minha mãe é genealógica, né? É isso? E biológica, perdão. Minha mãe biológica e minha mãe espiritual. A mulher. E o que a Neidinha me ensinou? A Neidinha me ensinou o caminho do joelho. Caminho da oração. Para ser bem sincero, assim, talvez as pessoas estão ouvindo eu falar e de vez em quando ouvem eu falar, como você disse, eu sou brincalhão. Quem não me conhece e vê sempre eu brincando, tem vezes que fala assim, nossa, será que sai alguma coisa que presta daí? Né? É verdade, mas na verdade, o meu conhecimento que eu tenho de Cristo é nenhum. O único conhecimento que eu tenho de Cristo é joelho. Todos as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu resolvo no joelho, diante de Deus, as minhas frustrações. Longe de mim ser perfeito, ser melhor, ser um homem que não tem... Não, pelo contrário. Como disse Paulo, eu tomo posse da palavra dele, eu sou o principal dos pecadores, né? Se você caminhar comigo, você vai ver eu com raiva, de vez em quando, infelizmente, até xinga, né? Mas gente, nós somos normais. Ser humano, né? Exatamente. Né? Mas, isso que você falou, nós amamos Jesus. Essa é a diferença. Então, a minha mãe me ensinou isso. A minha mãe, quando eu nasci para Cristo. Eu tive uma experiência uma vez, eu ainda não era cristão. Eu saí de casa, era mais ou menos às 9, 10 horas da noite. Fui para uma festa e minha mãe tinha um grupo de irmãs lá em casa em oração. Eu não lembro quantas eram, mas era mais de 5, 6 irmãs. E elas estavam ali de joelhos. Eu passei ali no meio delas, saí. Voltei aproximadamente ali de umas 3 horas depois, 1 hora, sei lá, 2 horas da manhã. E aquelas irmãs estavam no mesmo lugar. Eu pensei, rapaz, vai orar assim lá longe, né? Aí, fui dormir, acordei mais ou menos às 6 horas para ir no banheiro.
e as irmãs estavam no mesmo lugar. Aquela experiência ela foi muito marcante para mim, né? Eu não entendia nada, era um ignorante espiritual, né? Até brincava com a minha mãe e tudo, mas ela me ensinou esse caminho, me apresentou esse povo que é apaixonado por Jesus, que gosta de orar, né? E porque hoje assim, sabe, a igreja ela aprendeu muitas coisas na ciência. Eu acho que é muito bacana aprender. Tem muitas coisas que vêm a contribuir. Por exemplo, psicologia. Ela tem muito a contribuir, né, na nossa caminhada cristã e para a igreja, para o corpo de Cristo. Verdade. Mas também não é tudo psicologia, né? Estão mudando, os pecados agora estão virando doença, né? O cara é cachaceiro, ele tem uma doença. O cara é viciado, ele tem uma doença. O cara é prostituta, ele tem uma doença. Mas para mim ainda continua sendo pecado. É pecado. É pecado. Esses dias eu estava ministrando lá no Rota do Sol, falei para os irmãos, falei, irmãos, a igreja não é lugar de conforto, a igreja é lugar de confronto. Eu vou para o culto e eu fico feliz quando alguém me traz uma palavra de desconforto, de confronto, né? Como você disse, para tomar posicionamento, entendeu? Mas nós vivemos uma igreja fragilizada, não só uma igreja, uma sociedade fragilizada, onde você tem que medir as palavras, você vai conversar com o irmão, ai, eu tenho que falar aqui, quem sabe o irmão vai embora. Fala, lógico, né? Não vamos ser estúpidos, né? Tratar com ignorância, com falta de educação. Eu não estou falando disso. Mas tem vezes que vai sair palavras duras. Tem vezes que vai sair palavras até fora de controle, mas eu preciso absorver aquilo e reter o que é bom. A Bíblia diz que quem ama a repreensão prosperará, mas aquele que rejeita, a pobreza vai tomar ele de assalto. Então você vê pessoas que estão dentro de uma localidade e elas não querem ser confrontadas. Então você está no lugar errado, irmão. Está no lugar errado, né? Ah, mas eu gosto de... Aí você vai no psicólogo, muitas vezes ouvir o que é agradável e vai te bater nas costas, falando, você é um coitadinho. Não, nós não somos coitados. Nós somos filho de um Deus poderoso que tem poder para mudar toda a história. E minha mãe, ela me levou para esse caminho de oração, de clamor, de lágrimas, diante de Deus. E é diante de Deus que a história muda. E a maioria das vezes, a grande maioria, ela não vai mudar como um passe de mágica, porque não vai te trazer transformação, uma mudança como um passe de mágica, né? Você está passando uma situação financeira difícil, aí você ora e espera que amanhã tenha 1 milhão na sua conta. Pode acontecer? Pode, Deus é Deus, dono de tudo, mas normalmente vai ser um processo onde você vai perder, depois Deus vai começar a te reconstruir você, porque o que Deus não quer perder é você. Amém. Sou eu. Os filhos dele, ele não quer que os filhos deles se percam e nem seja perdido. Dinheiro, relacionamento, isso tudo é secundário. Porque se ele te... O que adianta você ter uma vida toda bacana, entendeu? Pensa sobre isso. E você está distante de Deus, frio. Eu tenho uma empresa de pesquisa, né? A WS Pesquereixa, só minha, só eu faço pesquisa nela. E essa empresa de pesquisa é o seguinte, eu tenho observado que infelizmente, a abundância está afastando mais pessoas de Cristo do que a miséria e a tragédia. A abundância eu vejo na caminhada, muitos irmãos, que Deus abriu portas e Deus tem enriquecido e essas pessoas têm esfriado. Essas pessoas, muitas vezes, e nós estamos sujeitos também a se tornar essas pessoas, nós temos que primeiro vigiar nossas vidas, né? Estou falando, eu estou sujeito também, mas eu tenho visto essas pessoas, elas se tornam autodependentes, né? E daí quando você se torna uma pessoa assim, você se torna, tem uma palavra eu esqueci agora, mas você começa a julgar os outros, né? O fulano está assim por causa disso, fulano... E na verdade... Você alcançou uma posição e foi Deus quem te colocou lá pela misericórdia. E começa a se afastar, porque agora você está ocupado, né?
Você chega o meu irmão e fala, vamos liderar uma célula? Que dia? Não posso, pai, tem que cuidar da fazenda, né? Não É o posso. cara que Jesus falou, que tava dando uma desculpa, porque ele tava cuidando do campo, o outro deu uma desculpa porque ele Exata. tinha casado. É essa Que galera quando aí. você olha, são até ocupações legítimas. São desculpas legítimas. O cara tá trabalhando, ele tá ali, né? E aparentemente tá tudo certo. E tá fazendo pra Deus, né? Fazendo pra Deus. É. Ah, eu tenho de cuidado que Deus me deu, né? Eu só quero dizer uma coisa pra você, Deus só tem um negócio na terra. Só um negócio. Entendeu? O nome desse negócio é vidas. Se você não está cuidando de vida, você não está envolvido no negócio do seu pai. Você pode até estar cuidando de outras coisas que seu pai te deu. É presente. Mas é vidas. É vidas. Eu não estou falando aqui para você ter uma mega célula, ter 1000 discípulos. Não. Cuida de uma vida. Pega aquele camarada, caminha com ele, né? Ora a Deus, pede ao Senhor, fala, Senhor, me dá uma alma, dá uma vida, caminha com ele, vai na casa dele, se alimenta com ele. E quando ele crescer, Deus vai te dar outro e você vai ter experiências maravilhosas, como eu tenho na minha vida. Tem pessoas que passaram pela minha vida. Hoje tem um amigo meu, eu cito ele com muita alegria, o nome dele é Sidomar, mora em Alagoas. Hoje ele é pastor, ele e a esposa dele são pastores. Pessoas que, quando eu entrei na vida deles, eu e a minha esposa, primeira conversa, eu conheci a Silvia mais do que ele, que é a esposa dele, ela trabalhava na Honda Motos, e um dia eu conversando com ela, ela falou assim, eu e o Sidomar vamos se separar. Eu falei, eu posso ir na sua casa à noite? Ela falou, pode. Aí foi eu e a minha esposa lá, ficamos lá meia hora, oramos, lemos um texto, e depois eles me contaram que a mochila dele estava atrás da porta, aí eu saí, ele também ia embora. Mas resolveram se dar uma chance, e ali Deus, o Espírito Santo de Deus entrou na vida deles, eles foram, Deus foi trabalhando e já tem isso mais de 20 anos, né? Tiveram um processo como todo mundo, irmãos. Não é a mil maravilha, né? Ó, começou e deu tudo certo. Não, deu um monte de coisa errada para eles também, até por falta de sabedoria e tudo mais da parte deles. Mas Deus foi construindo. Eles foi construindo uma história com o Senhor Jesus. Esses dias eu falei com ele, ele está hiper feliz, sendo instrumento de Deus. Tem uma cidade, fica a 60 quilômetros de Maceió. Ele está pastoreando lá, tive o privilégio de ir lá agora em setembro, ministrei lá. Começou com poucas pessoas e Deus está acrescentando os salvos, casais problemáticos estão sendo transformados, né, famílias problemáticas estão sendo transformadas, porque não depende dele, sabe? Não depende de mim, depende de você. A única coisa que Deus quer é a sua instrumentalidade. Ele só quer que você se dispõe e ele vai usar. Esse negócio de não tem capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso é tudo mentira. Entendeu? Eu sou um cara com pouco estudo, eu sou um cara que tinha tudo para dar errado. Se fosse para apostar há 30 anos atrás, entre eu e outro, todo mundo apostava no outro, tá? 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era criança ainda. Família pobre, 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 pobre. Nós morávamos numa casa, a metade era coberta de tabinha, a metade de plástico em cima, aqueles plásticos lana preta. Tem uma foto, ainda quero achar e vou mostrar lá na igreja. Tinha tanto buraco na camisa que tinha uns nos calções esperando para subir para cima, entendeu? O único cara que consegue fazer a gente chorar e rir ao mesmo tempo. Ele dá conta. Então, era essa a história, cara. Eu tava chorando aqui. Exato. Uma piada da história. Não dá, cara. Mas a vida, cara, a vida é para ser vivida. Um dia de cada vez, né? O nosso Deus é aquele que vai lá, arruma o nosso passado, né? Nos dá o presente e nos espera no futuro. Não é Incrível, verdade? né? Ele tem esse poder, né? Ele arruma nosso passado, nossos traumas. Eu fico também bem bravo, né? Eu ia falar uma palavra aqui, é puto. Fico pé da vida com gente que fica... Ah, eu tenho um trauma. Irmão, cura esse trauma, irmão. Mimimi, né? Eu sei, assim, né? A gente fala assim, talvez tenha pessoas mais sensíveis e tal, mas eu preciso me curar em Jesus. Lá em João capítulo 15, ele falou assim, ó, meu pai é agricultor,
eu sou a videira verdadeira e aquele que está ligado em mim, eu vou podar e vai dar fruto. Né? Então eu tenho que me ligar em Jesus. Você nasceu de novo. Lá em Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas novas se fizeram. Então eu estou em Cristo e tem que ser novo. Aí os traumas do passado eu tenho de conseguir levar isso. O que Jesus mandou eu fazer, falou: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, lança sobre mim o seu jugo e toma sobre o seu, que é leve e suave. Toma sobre vocês o meu, Jesus tomar o dele. Aí passando um pouquinho, ele falou assim: mas aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma notícia triste para você: a cruz não é a sua sogra. A cruz não é a sua sogra. A cruz não é as suas dificuldades, os seus problemas. A cruz é o lugar aonde nós devemos estar. Quando nós queremos ficar muito vivo, muito valente, né? Estúpido em casa, ou um homem cheio de si, de arrogância, né? Da sua arrogância, olha para a cruz. A cruz que Jesus mandou eu levar é lá o meu lugar. É lugar de morte. Essa é a cruz que Jesus mandou carregar. Né? Vem após mim, traz a sua cruz. Porque eu tenho que olhar para essa cruz. Entendeu? Porque eu estou vendo um monte de cristão cheio de razão. A razão pode matar você. Você chega no sinal, aí você olha para baixo e vem uma carreta numa velocidade que sabe que ela não vai parar. Aí você olha para o sinal e fica verde para você e está vermelho para a carreta. Ah, eu tenho a razão. Aí você entra na frente da carreta, você vai morrer. É imbecil. A cruz não é lugar para ter razão, né? Não, a cruz é lugar de morrer, querido. Renúncia, né? Jesus, ele tinha toda a razão do mundo. Jesus tinha razão, tinha poder, mas ele adquiriu autoridade. E como que adquire autoridade? A autoridade não se adquire demonstrando o seu poder. A autoridade diante de Deus se adquire demonstrando a sua obediência. Né? Jesus, o que ele fez? Obedeceu. Eu vim para esse momento. Pedro falou assim: não, senhor, não vou deixar isso acontecer com você, não. Foi para trás de mim, Satanás. Eu vim para esse momento. É para esse momento de crucificação, de sofrimento. É para esse momento. E ali ele tem autoridade. E a Bíblia diz que é dado a ele um nome que está acima de todos os nomes, onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque ele tem autoridade. E por que ele tem autoridade? Porque ele obedeceu até o fim. Tudo que Deus determinou para ele. E ele quis passar isso, né? Lá na oração no Getsemane, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, manda embora, né? Que eu não quero sofrer isso, mas todavia, seja feita a sua vontade. Eu estou aqui, em outras palavras, Jesus está dizendo, para te obedecer. Esse é o momento, eu vou passar por ele. Interessante que ali, né, é o centro da história da humanidade, né? Aquele momento de Jesus. E ele em nenhum momento perdeu o senso do propósito dele. É o senso do propósito. Mesmo sabendo do poder que ele tinha, que ele era. E às vezes, como o Wagner falou, a gente tá tão apegado aos traumas passados, às caixinhas, né? Não, Deus me libertou. Mas essas duas caixinhas aqui eu vou levar comigo aqui no bornal aqui, e daqui a pouco eu vou chorar um pouquinho. E é justamente isso que a gente não tem que fazer. Se é para entregar, entrega tudo. Agora não, essa aqui como é que fala? É minha. Meu negocinho de estimação, meu trauma de estimação. trauminha de estimação. Eu preciso levar ele. Porque senão eu não vou ter o que chorar. Mas, cara, a ideia é não chorar. Eu já estou entregando ali tudo para Jesus. Se Jesus me deu o alívio, me deu ali tomou as minhas dores e deu a paz que ele tem ali, para que eu vou querer carregar um negócio que vai me causar dor futuramente, em breve? Então, é algo que não dá para entender o que as pessoas... Não, esse aqui é algo que eu acho que eu nunca vou conseguir na minha vida. Vai, né? Aí o treino não anda mesmo. Porque assim, na verdade, você é um homem que parte da confiança nele mesmo, ele vai ser frustrado, né? Toda confiança que eu colocar em outro ser humano, posso ser frustrado. Quando a Bíblia diz para o homem não confiar no outro homem, ele não está dizendo... Muitas vezes as pessoas levam isso por questão de negócio, essas coisas. Não é verdade, não é possível. Eu sou um homem de negócio, tenho uma empresa, e não trabalhar com confiança. Trabalho em cima de confiança. Mas ali o texto está dizendo de eu colocar todas as minhas fichas, saber que aquele homem
aquela pessoa, e isso não se refere só a outro homem, mas se refere também a mim mesmo. Eu sou a resposta. Eu não sou a resposta. A resposta é o Senhor Jesus, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Como você disse, é engraçado, onde eu estava editando. Você pega lá no livro de Reis, começando lá em 1 Samuel, quando é instituído o rei, né, os monarcas em Israel, fala assim: no ano sexto do reinado do rei Ezequias aconteceu isso e isso, né? No ano do rei tal aconteceu isso e isso. E todos os reis se narra pelos anos que eles viveram, Tem essa referência, né? referência. Mas quando vem o Senhor Jesus, a história é dividida em antes, Marco, né? Então, isso, você queira ou não queira, está demonstrando, né? Nós poderíamos hoje traduzir numa linguagem assim: no ano 2022, do reinado do Rei Jesus, Que maravilha. né? Às mais ou menos às 16 horas, nós estávamos batendo um papo filmado para lançar para a rede e ver quantas pessoas assistiram. Então, no dia 31, né, do mês de maio de 1922, do reinado do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que está ouvindo, 2022, né? 2022, né? 2021 foi ano passado. Você que está nos ouvindo agora e você ainda não tem Jesus como Deus e como Rei da sua vida, ótima oportunidade, né? Talvez você conheça Jesus e é impossível, a história se dividiu antes e depois dele, é impossível, da nossa nação pelo menos, dizer que nunca ouviu falar de Cristo, mas se ele ainda não é o Rei da sua vida, faça isso e deixa ele reinar e ser Senhor da sua vida. E você vai ver as situações transformarem. Eu não estou falando aqui de favores. Eu estou ficando meio bravo também com essas propagandas, né? Vem para cá que seu problema vai ser resolvido. Jesus está parecendo o Papai Noel ou sei lá, eu não sei que estão olhando para Deus e pensando dele. Eu tenho certeza que é Ele quem abençoa, é Ele quem abre porta, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Mas eu não quero estar em Cristo pelos favores. Eu quero estar pelo amor. Se ele, eu fico pensando, pensou que tipo de evangelho que nós íamos pregar nesse país da perseguição, né? Aqui no Brasil, o evangelho que se prega hoje é assim: vem para Jesus, sua vida melhora. É. Aí se eu chego lá num país muçulmano, eu falo assim: vem para Jesus, você vai morrer, cara. Certeza. Se você receber Jesus, você morre, né? Mas sua família te mata, né? Amiga minha, a Sandra, ela teve até esse dia ela ministrou lá no auditório. Ela contou uma história para mim de um rapaz. Ele se converteu, foi para casa e os pais tratando ele bem. Existia uma semana ou 15 dias que ele estava em casa, os pais falaram assim: nós vamos com você no culto, né? E os pais dele eram muçulmanos, né? E daí ele ficou todo feliz. Depois os pais falaram para ele por que foram no culto e se renderam a Jesus. Fazia uma semana que estava envenenando a comida dele. Ele não morria, né? Então falaram: não, esse Deus é poderoso mesmo. Né? Se você procurar na internet aí, você vai ver um monte de testemunho de pessoas que se converteram nesses países assim, onde o próprio Cristo. Eu estava ouvindo o pastor Aloysio, numa pregação dele, ele estava numa convenção e um pastor que mora em Paris, que Deus mandou comprar uma banheira, está lá na casa dele, no apartamento dele, só para batizar esse pessoal. De madrugada chegava gente lá, 2, 3 horas da manhã. Aqui que mora o fulano, eu falei: aqui, eu vim me batizar. Ele queria falar algo, não. Jesus mandou vir aqui só me batizar, quero me batizar. Então você vê o milagre de Deus, ele. Eu quero dizer uma coisa para você, né? Nós somos apaixonados. Eu quero viver milagres e tenho vivido milagres maravilhosos, mas não existe maior milagre que a salvação. É crer naquilo que não existe nos nossos olhos, daquilo que não é palpável em nossas mãos, daquilo que muitas vezes não é audível, né, a nossos ouvidos. Inimaginável, mas a fé que o Espírito Santo gera dentro de você, ela te dá uma certeza, né? Eu quero dizer uma coisa: se você não sabe, a vida eterna começa no dia que você aceita Cristo. O dia que você nasceu de novo, você já está vivendo a vida eterna. Você está passando um período aqui na Terra, mas depois ela continua. Uma dimensão que eu não conheço, né? Só ouço falar, a Bíblia deixa algumas pistas, mas eu creio que essa dimensão existe, que está preparada para aqueles que amam o Senhor e que são amados.
também tá muito próxima, né? Próximo. Muito próxima. Outra coisa, né? Se Jesus não voltar, a gente morre. Também vai encontrar ele do mesmo jeito. Uma né? hora ou outra. Não tem. Mas quando é que Jesus vai voltar? Fala, rapaz, ele pode demorar 2000 anos. Eu sei que eu acho que vai uns 30 anos no máximo. Eu já acho ele. Vejo ele pessoalmente aí, Já uns 30, chego. 40 anos, né? Se for ficando. Ô, Wagner, e você falando, cara, né, a respeito da sua vida, seu testemunho é tão lindo, o que Jesus fez na sua vida. E eu queria te perguntar, você já citou alguns irmãos, né, que te influenciaram, né, o pastor Wilson, a sua mãe. Mas eu queria que você falasse, assim, quem foram as pessoas que te influenciaram e que ainda te influenciam? Você tem como uma referência, né? E contasse um pouco das experiências que você já teve com o Senhor, né? O que você tem vivido? Senhor? Certo. Olha, essa pergunta ela é muito pertinente. Tempo até comentei lá nas 6 horas da manhã que eu ministrei. Quando eu fiz agora, em março, dia 26, eu fiz 50 anos de idade. O Senhor me deu esse privilégio de estar esse tempo aqui na Terra vivendo. E eu estava numa oração junto com as irmãs, né? Minha mãe e umas irmãs. Nesse dia do meu aniversário, era 3 horas da manhã, nós fomos no local orar. Eu ajoelhei e o Senhor me trouxe memórias, né? Como diz lá a Escritura, me traga à memória aquilo que me dá esperança. E o Senhor começou a me trazer memórias, o quão importante é a igreja, e quando eu digo a igreja, eu digo os irmãos, fizeram parte da minha história, né? Eu lembrei do pastor Wilson, do pastor Reinaldo, que foi o meu primeiro pastor lá na Presbiteriana Renovada, que aprendi demais com ele. Do Silvio Viola, né, que partiu para o Senhor faz alguns meses atrás. Foi uma influência na minha vida também maravilhosa. Alguns irmãos ali na Adonep. Eu não vou lembrar de todos, né? Mas a igreja, ela vai sendo construída, né, dentro de nós através das pessoas que estão próximas, né? Você é uma influência na minha vida. Irmãos, todo mundo tem alguma coisa, até quando é errado, ele nos ensina. Nos ensina a não fazer o errado. Você entendeu? Todo mundo nos ensina, né? Mas a igreja do Senhor Jesus, essas influências, essas boas influências, vamos colocar assim, elas têm que ser mais próximas de nós. Eu assisto muitas pessoas na internet e é engraçado que vai mudando de tempo em tempo, né? A gente vai descobrindo outros. Por exemplo, agora eu tenho ouvido muito o Douglas Gonçalves e um pastor que sempre já tem uns 3 podcasts com ele, chama Paulo Borges Júnior. Um irmão de uma profundidade em que tem hora que eu escuto ele para me entender, eu tenho que assistir umas 2 vezes. O cara, né? Ele tem um entendimento. O Douglas tem sido um referencial, né, do Jesus Cop. O Luiz Hermínio, hoje eu estou assistindo ele menos, mas já assisti muito. Mas são pessoas que eu respeito, pessoas que fazem a influência, mas vamos ser sinceros, eu não conheço esses caras. Eu conheço a imagem. Sim. Eu conheço o que eles estão me passando. O que está lá no vídeo, né? O que eles estão me passando, né? Eu não conheço ele no dia a dia, né? Não sei Então, hoje, se eu fosse falar de hoje, quem me influencia? O irmão Irani, né? Os irmãos que estão ali na localidade, o Isalto, que é meu amigo pessoal, irmão, entendeu? O Herbert. Essas pessoas que eu sei quem é, são carne e osso para mim. Olha, não tem um grau de intimidade. O que eu tenho mais intimidade desses 3 é o Isalto, né? De estar dentro da casa e conviver com ele. Mas eu sei quem é esses irmãos, eu conheço os defeitos deles, né? Eu sei do que eles estão se proporcionando e renunciando em favor do reino dos céus. E essas pessoas, eu quero dizer isso para os jovens, eu sei que esse vídeo vai alcançar muitos jovens, adolescentes. Eu acho muito importante você buscar uma influência da internet. Não é errado, entendeu? Mas busca influência irmãos cristãos, né? Que tem um conteúdo cristão. Esse é o primeiro passo. E a questão, mas olha para o seu pai, olha para sua mãe que está dentro de casa. Talvez você olhe assim e fale, mas esse é meu pai, minha mãe.
Mas esse cara que tá aí, que talvez você não dá tanto valor, é o cara que acorda todo dia. E você não sabe, você ainda vai ser pai. Eu tô falando agora como pai, que hoje eu sou pai. E hoje, quanto eu valorizo, né? Infelizmente, meu pai já faleceu já faz alguns anos. Mas o quanto eu fui, quando eu tive filho, eu valorizei muito mais o meu pai, né? Porque o cara sai todo dia na rua para ganhar o pão. Indiferente se ele é um cara rico ou se ele é um cara pobre. O final de tudo, a grande maioria de um homem de bem, é cuidar da família. Tá lutando, né? Exatamente. Então são influências nas nossas vidas como servo de Deus. E você que está inserido na igreja, olha mais para o seu líder, olha mais para o irmão que está perto de ti, para o irmão da localidade que você convive, que você conhece, entendeu? São pessoas que amam você, são pessoas que estão orando, estão preocupadas, estão dando a vida, porque vida é tempo. Nós passamos aqui, sei lá, vamos mais de 1 hora conversando, esse tempo nós morremos, nós não vamos viver mais, acabou. Esse tempo nós estamos dando para o reino dos céus. Nós estamos aqui, esses 2 irmãos estão fazendo conteúdo, e mais o Ailo que está ali na técnica, estão aqui trabalhando para tentar proporcionar para você uma influência positiva, uma influência da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, eu quero incentivar essa juventude a valorizar mais o que nós temos. Né? Nós brasileiros, nós temos essa, acho que parece até uma maldição. Nós valorizamos mais o de fora, né? Não que o de fora não é bom, não possa contribuir, mas acho que a gente tem que olhar para a igreja local. A igreja local, ela tem sido essa influência. Então passou todas essas pessoas e outras mais. Né? Teve uma amiga minha, Cristina, o nome dela. A Cristina, o Senhor já levou ela para casa, né? Ela é uma menina jovem e quando eu nasci no Evangelho, ela era amiga da minha mãe, ela era uma jovem, e ela ia dormir lá em casa e muitas vezes eu acordava 3 horas da manhã para orar, e ela acordava também, a gente sentava ali e amanhecia o dia conversando, falando do reino, falando. Eu era novinho, tinha poucos meses de convertido, com muita fome de Deus. Né? E tem hora que eu, assim, eu gostaria de. Parece que a gente perdeu aquela fome, né? Eu gostaria de buscar mais, como eu tive um tempo no meu novo nascimento. E a Cristina, ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Ela foi uma pessoa que me trouxe palavras proféticas, né? Me trouxe algum ensinamento. Era uma pessoa simples. Uma pessoa como eu e você, né? E depois ela foi embora para Brasília. E acho que em 97 eu consegui ter errado um voo. Nós ficamos em Brasília, dormimos lá à noite. Eu procurei, encontrei ela. Foi a última vez que eu a vi. E a Cristina foi uma grande influência na minha vida. Uma menina simples. Uma menina que andava comigo e tantos outros jovens, né? Que caminhou com a gente. E eu acho que é importante você ter essa noção que a sua maior influência na sua vida é aquele que está próximo. Até porque o que está longe, eu não posso nem contribuir na vida dele e ele pode até me influenciar, mas ele não consegue contribuir diretamente na minha vida. Então, essas pessoas me influenciaram. Mas a igreja, eu quero deixar esse alerta aqui. Eu acho engraçado, as pessoas elas se decepcionam com pessoas na igreja. Acontece alguma situação e ela sai e alguém vai procurar e fala: você não está indo mais nas reuniões? Você não está indo mais nos cultos? A igreja fez isso, a igreja fez aquilo. E é interessante, quando você é ofendido, você fala: a igreja me ofendeu. E quando você é abençoado, né? Talvez você está passando uma situação, aí chega o Júnior, te abençoa, talvez até com uma oferta, uma palavra, uma oração, aí você atribui ao CPF, né? Ah, o Júnior me abençoou, né? O Gerson me abençoou, o Wagner me abençoou. Não, a igreja te abençoou. Nós 3 estamos aqui, querido. Nós somos o corpo, nós somos igreja. Se eu te abençoei, se eles te abençoarem, é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus que te abençoou. Porque quando é amaldiçoado, é a igreja. Quando é abençoado, vai para o CPF. É, verdade. Eu abençoo alguém, é porque Jesus me incomoda. Eu amo Jesus. Eu não tenho
de bondade, né? Ah, vou ajudar esse irmão, ele é legal. Não vou te ajudar porque você é legal, vou ajudar porque Jesus colocou amor no meu coração e eu sou igreja. Eu vou te abençoar porque você é igreja. Esse é um critério. Aí as pessoas, porque você não ajuda todo mundo, mas a minha Bíblia diz que primeiro eu tenho que abençoar os da fé. É. Não é verdade? Sim. Então, os da fé. Tem algum irmão passando necessidade, né? Tá precisando, se você tem recurso, olha o que o texto diz, eu não lembro o endereço, mas está na Bíblia, você procura lá, que eu também não sou obrigado a saber de tudo. Ele diz o seguinte: se alguém tiver te pedir alguma coisa, você tendo recurso dessa terra, e você diz para ele, vai embora que eu vou orar por você, você é um pecador pior do que um ímpio. Verdade. Está escrito. Não, irmão, estou precisando disso. Irmão, eu posso te abençoar. Né? Talvez não com tudo, talvez com valor. Eu não tenho condições aqui, mas vou pegar você e vou procurar outra ali, nós vamos tentar resolver essa situação. Não é verdade? Uma coisa que eu tenho orado a Deus e não consegui atingir esse nível ainda, esse dia eu estava compartilhando com os irmãos, e eu não sei como é que vai ser entendido isso pelas pessoas que vão me ouvir, mas eu não quero ficar preso a dinheiro. Não que eu não quero ter dinheiro, não é isso. Né? E também não quero que o dinheiro nunca, eu quero que o dinheiro me tenha. Mas eu não quero ficar preso, porque tudo a gente pauta no financeiro. Né? É o Deus desse século. O próprio Jesus falou. Vamos fazer isso. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? Aí quando chega alguém, aí você olha para a igreja, a mesma igreja que não tem dinheiro, é nego com 3 carros, uma moto, viajando para Nova York, para Caixa Prego, sei lá para onde. Mas na hora de abençoar o rei, tô apurado, irmão. Você sabe, a vida tá difícil, hein? Não que você não deva desfrutar. Não tô falando isso, irmão. O desfrute é uma bênção. Você deve desfrutar de tudo que Deus colocou na sua mão. Não tô falando disso. Mas a mesma alegria que você tem quando você vai desfrutar, gastar seu dinheiro lá nas suas viagens, no seu carro, no seu avião, helicóptero, sei lá o que você quer comprar, você tem a mesma alegria de contribuir para o reino dos céus. Né? Dizem que os R$100 encontrou R$50. Sabe dessa história? Não sei. Conta aí para nós. Aí o R$100 falou assim, né? E daí, irmão, 50, por onde você anda? Ele falou, cara, eu ando aí pelos bares, boates, né? Pelas festas. E você? Fala, nas viagens internacionais, né? Cruzeiros, em outras nações. Aí disse que ia chegando os R$2. Cabisbaixo. Chateado. Chateado, meio tristão. Aí perguntava assim, irmão R$12, chega aqui, rapaz. E daí? Nós estamos aqui conversando. Por onde você anda? Aí o R$2 falou, rapaz, eu me converti agora eu sou crente. Tô só na igreja. Piadinha interna, né? Na hora de ofertar, irmão, só sai R$12 da carteira. Já tá até convertido, né? Então nós precisamos converter esses R$100 aí, e esse recurso, porque como diz o irmão Iranides, que a obra é feita com 3 coisas, né? Amor, poder e recurso. Não tem outro jeito. Tudo precisa de recurso. Nós estamos aqui num ambiente agradável, arzinho condicionado, um equipamento aqui que eu sei lá, vai custar mais de R$100.000, eu não sei quanto é esse equipamento. Né? Um microfone chicoso aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Esse é chique. Diferente. Importado, eu fui mexendo aqui, pelo amor de Deus! Olha que ladinho aqui. Então nós estamos aí, querido, servindo a Deus, rindo, alegre, feliz, passando pelas dificuldades, pelos problemas. Uma palavra que eu quero deixar para você: não retroceda, porque a coroa é daqueles que perseveram até o fim. Amém. Bom, como ele falou, eu quero deixar uma palavra, agora eu vou fazer minha pergunta pra gente fechar, porque, cara, o tempo voou. Quanto tempo já deu? 1 hora. Rapaz. Cara, eu ficava aqui umas 3 horas aqui de boa. Não dá pra esticar, não, que tem, a gente tem que seguir o cronograma tá aí. certo. Assim, Wagner, pra gente finalizar, você falou sobre a questão da gente se doar pro reino, servir com amor. Você é um cara, como você mesmo falou, você é um cara extrovertido, brincalhão, consegue levar a gente aqui do choro ao riso no mesmo momento, e é algo assim,
é legal, porque igual a gente falou, não adianta a gente querer só chorar de tudo. A gente tem que se alegrar, porque Deus, ele nos fez para ser feliz. Apesar das circunstâncias que a gente passou, a gente tem que se alegrar. E a gente vê isso em você, essa alegria, essa felicidade o tempo todo. Nunca te vi bravo, lógico, bravo é fácil até ficar, mas assim, é muito difícil ver você triste. O tempo todo você tá alegre, brincando com todo mundo. Isso é algo que faz parte de você uma vida toda, ou é algo que você aprendeu a se tornar após a conversão? Não, Só para finalizar, e qual que é a dica que você deixa para que as pessoas possam, principalmente os jovens que estão nos assistindo, para que eles levem a vida mais assim a sério, mas ao mesmo tempo felizes? tem um provérbio que eu uso que diz assim, né? Não leve a vida tão a sério, porque você não vai viver para sempre, né? Qualquer hora você parte. Mas eu tenho o privilégio, creio, que Deus me deu pela sua bondade, de nascer assim, né? É lógico, eu fico bravo, né? E é muito, muito, muito ruim ver o bravo. É complicado. Mas a gente tenta ponderar para a gente. Mas a questão de ser bem-humorado, né? Levar tudo na brincadeira, assim, né? Sério, como você diz, mas brincando. Eu creio que é um pouco da minha natureza, mesmo antes de me converter. Eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, divertida. No meu processo de conversão, até eu fiquei um pouco chato, né? Porque, como toda caminhada, eu nasci dentro de parâmetros religiosos, né? E aí eu fui, algumas coisas foram sendo colocadas dentro de mim e tal, e Deus vem trabalhando ao longo do tempo e agora me deixando uma pessoa mais leve, com um entendimento diferente, né? Um entendimento melhor. Mas como eu disse lá no começo, isso tudo faz parte do processo. Mas eu creio assim que o bom humor que nós temos, ela é uma arma muito poderosa, né, para atrair pessoas, né, para o reino dos céus. Porque é muito chato você ficar perto de pessoas carrancudas. Mas mesmo se você tem essa personalidade de ser uma pessoa séria, né, não é talvez extrovertida como eu, mas uma coisa que você não pode ser é murmurador. Murmurador. Porque Deus abomina aqueles que murmuram. Porque a murmuração, se ela for traduzida no pé da letra, é ingratidão, né? Então, como disse Paulo, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto a ter abundância, quanto passar necessidade, quanto a comer muito, como passar fome. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa vida, entendeu? É lógico, tem momentos que chega notícias para nós que nos abate, né? Nos deixa abatido, nos deixa triste. Mas nós temos que fazer o que diz lá em Hebreus 12:1, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz lá que ele não fugiu daquilo que estava proposto para ele, que foi morte de cruz, né, na expectativa de receber a recompensa, que era a alegria, e é a alegria. Então você procure viver olhando para o Senhor e não seja murmurador. Né? Murmurador é ingrato. A palavra fala reclamar. Reclamar é clamar duas vezes, né? Você reclama, você suplica duas vezes. Né? Suplica, se você está passando qualquer dificuldade, e todos nós tem um grau de dificuldade, tem momentos na nossa vida que é difícil, clame a Deus, não reclama, né? E também não fica reclamando para todo mundo que não vai resolver seu problema. Tem uma passagem na Bíblia que o Eliseu ficava hospedado na casa de uma mulher sunamita, perguntou se ela precisava de alguma coisa, ela disse que tinha tudo, e o seu servo Geazi disse que ela não tinha filho. Ele orou, ela teve um filho, e quando esse filho chega na adolescência, ele morre, né? Ela tinha feito um cômodo para o profeta hospedar, ela coloca o filho lá e fala para o marido mandar um servo com ela, e ela foi ter com o profeta. Quando ela está se aproximando onde o profeta morava, no monte, o profeta mandou o seu discípulo correr lá e perguntar se ia tudo bem com ela, com o filho, com o marido. E ele foi e perguntou para ela, vai tudo bem contigo, com seu marido? Seu filho vai tudo muito bem. Mas quando ela chega aos pés do profeta, ela fala assim, eu não falei
não engana a sua serva, você me deu um filho e ele morreu. Por que ela não falou para o discípulo, né? O discípulo, aquele homem ali, ele tipifica a pessoa bendita do Senhor Jesus, do Pai, do Filho, né? E aquele discípulo não iria resolver, né? O Geazi não ia resolver o problema dela. Então ela vai aos pés do profeta. O profeta vai até a casa dela, manda o discípulo, ele não resolve, entra lá, fecha a porta, deita sobre aquele menino e ora a Deus, e Deus ressuscita aquele menino e ele devolve ele para a mãe. Então o que eu aprendo com isso? Que os nossos problemas nós temos que levar ao Senhor. Nós podemos compartilhar com irmãos que nos amam, irmãos que vão nos ajudar em oração, né? Irmãos que vão nos aconselhar. Eu quero deixar aqui para vocês um alerta, você tem que pedir conselho para 2 tipos de pessoas somente, tá? Pessoas que te amam e pessoas que entendem do assunto que você quer conselho, né? Se você precisa de um conselho judicial, você pede um conselho para quem te ama, que vai te dar uma orientação, e pede para um advogado. Você pedir um conselho judicial para um mecânico, ele vai falar para você apertar uns parafusos, sei lá. Então peça conselho assim. E não reclame, clame. Clame a Deus que tem o poder de resolver todas as coisas. E se eu clamar e ele não resolver, irmão? Quando você chegar no céu, tá tudo resolvido. Fique em paz que vai dar certo. Amém. Muito bom. Bom, foi aqui um prazer, né? Estar com você nesse momento. Sei que a gente queria estender aqui por mais um tempo, mas quero agradecer aqui a presença do Wagner hoje. E vou dar aí considerações finais para o Denilson aí. O Wagner também quiser falar alguma coisa para a gente poder estar encerrando. E acho que já deu, né? Já deu por tá hoje, bom, porque senão nós vamos ficar aqui umas horas. Aí, não, por mim, estiver nos ouvindo. Por mim, eu continuava a tarde toda, porque foi muito bom. Deixar para parte 2, eu quero fazer umas outras perguntas pro Wagner aqui, mas depois a gente... Mas assim, Wagner, queria te agradecer, tá bom? Pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Tá começando esse projeto e acredito que o Senhor, ele tem escolhido aí a dedo as pessoas que vão estar aqui, né? E é isso que a gente tem pedido. E você, para nós, também é uma referência. Por isso que você está aqui nessa tarde, nos influenciando, trazendo um pouco do seu testemunho, da sua história de vida, né? E nós só queremos mesmo te agradecer e pedir ao Senhor que abençoe você, abençoe sua casa, sua família, seus filhos, né? E continue te dando muita graça, muito discernimento, né? É um homem de oração, né? Paciência, né? E muito obrigado mesmo pela sua presença, tá bom, Wagner? Queria te agradecer e deixar o microfone para você. Querida, a gratidão é toda minha, né, pela consideração de vocês. Na verdade, a gente só pede oração para quem pelo menos a gente acha que ele tem vida com Deus, né? E eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês e de poder, nas vezes que eu sou solicitado, estar lá junto com os irmãos no Detox, né? Trabalhando, ministrando, sendo instrumento de Deus. E essa é a minha oração, que o Senhor me dê esse coração, que eu me deixe gastar para o reino, para os filhos de Deus. E a minha alegria é ver jovens se posicionando, né? Tomando posicionamento aí no reino dos céus e caminhando essa caminhada que nos foi proposta, que é a caminhada de implantar um reino eterno em uma terra caída. Amém? Deus abençoe você e muito obrigado pelo convite. É isso aí, galera. Agradecemos vocês que estiveram aí nos ouvindo até agora. Lembrando que dia 5 nós temos aí o torneio de futebol.